Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos e Histórias, na qual nós convidamos sempre um grande artista que tenha trabalhado com a nossa orquestra ou que tenha relação com ela. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Essa noite, como convidado, um conhecidíssimo artista que é paraibano, um importante músico e professor brasileiro. Ele está sempre criando importantes ações culturais e prestigiando também a de outras pessoas, o que é muito bom. É uma grande referência na Paraíba e no Nordeste para a música de concerto, um artista premiado, criador de festivais, professor da UFPB e referência do violoncelo no Nordeste. Ele é o violoncelista Felipe Avelar de Aquino. Boa noite, Felipe. Seja muito bem-vindo à nossa live. Boa noite, maestro. É um prazer enorme estar aqui com você, com Jane, com Denise. Prazer imenso. Opa, o prazer é todo nosso. Nós teremos também o prazer de ter a participação de dois membros importantes da Orquestra Sinfônica Municipal, a violoncelista paraibana Luz Yanaína Campos e a violinista Denise Amorim. Bem, antes da gente começar a conversar com o nosso convidado, eu gostaria primeiro que as duas se apresentassem, falassem um pouquinho delas, para que vocês conheçam essas duas musicistas bastante importantes da nossa orquestra. Primeiro, eu vou convidar aqui, então, a Luz Yanaína para falar um pouquinho sobre ela, para que vocês conheçam essa musicista. Yanaína? Enquanto eu deve... Desculpa. Opa, chegou. Tava com mute. Bom, boa noite, maestro. Boa noite, professor Felipe. Boa noite, Denise e todos que nos ouvem. É um prazer estar nessa live, principalmente porque nosso convidado é o professor Felipe, que foi meu professor por tanto tempo e quem eu tenho muita admiração e respeito. E falando um pouquinho da minha vivência com cello, eu comecei a estudar música já no violoncelo, né, com 6 anos de idade, por influência do meu pai, Nelson Campos, que foi professor da UFPB. E com 8 anos eu fui fazer o curso de extensão na UFPB, que já comecei com o professor Felipe, e desde então sempre estudei com ele, fiz o bacharelado, depois ingressei no mestrado. Nesse meio tempo eu também fiz um outro curso, fiz ciências biológicas, mas não segui por essa carreira, né? Optei por seguir na música mesmo. E sempre tive a oportunidade de tocar em orquestras, desde a orquestra infantil, com a professora Norma Romano. Depois passei para a orquestra infantil juvenil da UFPB, tive a oportunidade foi uma experiência muito boa, que a gente teve oportunidade de fazer alguns turnês aqui no Brasil e no exterior. Tive a oportunidade de tocar como solista também. E depois passei para a orquestra jovem, tive a experiência de tocar como chefe de naipe por 10 anos. Em paralelo também toquei na orquestra do estado e também um pouquinho como chefe de naipe. E fui da primeira geração da orquestra municipal, quando ainda era uma orquestra de câmara, eram só 2 cellos na época, ainda não era vinculada à prefeitura. E sempre gostei muito de tocar em orquestra, né? Despertou muito essa paixão por tocar em orquestra, eu sempre tive muito prazer nisso. E também pude dar aulas em algumas escolas de música aqui na cidade. Dei aula na Escola Especial Juarez Johnson, onde eu tive contato com alunos especiais, e alunos com problemas visuais. E, posteriormente, fui dar aula no Conservatório de Música da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, por um tempo. E depois, meu marido foi fazer o doutorado em Portugal, e lá eu também tive um pouquinho de experiência em dar aula lá de cello e tocar em orquestra. Toquei numa orquestra Filarmônica Sinfonieta do Porto, como assistente, uma pequena experiência que eu tive. E regressando para o Brasil, eu comecei a dar aula em projetos sociais. Dei aula no Prima e agora estou no projeto Ação Social pela Música e voltei a ingressar na Orquestra Municipal de João Pessoa, que, graças a Deus, tem crescido e agora é uma orquestra sinfônica, e estou muito feliz de poder voltar a tocar na orquestra.
Maravilha. Ó, escuta aqui, muita coisa que eu não sabia, e você é filho de Nelson Campos. Eu esqueço disso, né? Merece uma live só para você. Obrigado, Yanaína. Eu queria agora que a Denise se apresentasse, falasse um pouquinho dela também. Boa noite, maestro, boa noite, professor Felipe, Jane, minha amiga de longa data também. Boa noite também a todos que estão nos assistindo. Minha história é muito similar também com a de Jane. Eu e a Jane, a gente se conhece faz muito tempo. Eu também comecei na universidade, comecei a tocar violino quando eu tinha 7 anos, mas curiosidade eu não gostava, porque eu sou muito elétrica, minha mãe sempre dizia isso, e o violino me fazia ficar muito quietinha. Então, ao longo do tempo, exatamente como o Jânio, eu despertou em mim essa vontade de tocar em orquestra. Então, eu também toquei em orquestra infantil, e daí que eu vi aquela questão de tocar em grupo, e me apaixonei. Também participei da Orquestra Sinfônica Jovem, também fui dessa parte também de uma primeira sessão da Orquestra Municipal também, e depois fui estudar fora, fiz meu bacharelado aqui, né, na Paraíba, com o professor Dierco, e logo depois eu passei um ano na Orquestra Sinfônica de Sergipe, e de lá fui fazer meu mestrado fora. E desse mestrado acabou que eu passei 7 anos fora, estudando, fiz diploma artístico, certificado de artista, oportunidade também de tocar em muitas orquestras, morei em Los Angeles, conhecer muitos artistas, e isso engrandece a gente, acho que como artista também, como pessoa. E aí voltamos, eu e meu esposo voltamos para João Pessoa, e a gente está também encantado com a mudança da orquestra, né? Também da orquestra municipal, e esse movimento também que tem na universidade, né? Através do professor Felipe, o que só engrandece, né? A música aqui em João Pessoa, na Paraíba, e acaba sempre virando uma referência, né? No Nordeste, no Brasil. Então, agradecer mais uma vez o convite para participar aqui. E é isso. Essa apresentação um pouco mais curta, mas é que é muito, muito similar com a sua história, gente. Muito Desculpa bacana. a correria aqui, né? Nossa, mas eu estou achando uma delícia ouvir o currículo de vocês dois. Engraçado, a gente vai descobrindo um monte de coisa, né? Parabéns, né? As duas. Vamos agora, então, ao nosso convidado, o professor Felipe. Professor Felipe, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado a participação nessa live. Você é uma pessoa que a gente tem com muito carinho, porque é um dos instrumentistas que nos recebeu desde da chegada, que a orquestra virou uma orquestra sinfônica, né? 2013, quando nós começamos, a orquestra cresceu e virou sinfônica, que o Felipe está conosco, ele vai nos nossos concertos, festival, e na sequência, então, convidamos ele para solar com a orquestra, né? Diversas vezes, inclusive, não deu. Eu acho que uma vez só que deu certo no festival, né? Um dos solistas do festival tocou também na orquestra. E para a gente é sempre uma grande honra, porque é uma pessoa que é nota 10 para a nossa vida orquestral. O Felipe foi de extrema importância. Eu queria, então, que ele falasse um pouquinho agora. Agora vem a hora da fofoca, né? E nós vamos querer, eu gostaria de, não só eu, mas nós gostaríamos de ouvir, então, sobre a vida do Felipe. A gente vai deixar um pouquinho de lado aquela questão do professor e a gente volta alguns anos atrás. Eu vou falar alguns anos atrás porque o Felipe ele descobriu a fonte da juventude. Eu não sei o que acontece, a gente estava comentando agora que a foto dele e o rosto dele parece que ele caiu na fonte da juventude. O que foi que aconteceu, Felipe? Conta aí para a gente. Maravilha, maestro. Um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço o convite, agradeço as palavras tão carinhosas, né? Sua, de Denise, de Jane, né? É um prazer indescritível estar aqui batendo esse papo com vocês de maneira informal, né? E você já me pega com essa brincadeira da fotografia. A gente não faz ensaio fotográfico todo ano, né? A gente faz uma vez a cada 10 anos. Quando a gente faz, já jogam lá um Photoshop, né? Então, a gente já regride mais 10 anos. Então, daí que nossas fotografias de divulgação acabam sendo mais jovens do que
deveriam. De qualquer maneira, parabéns. Eu queria que você começasse contando realmente do início. Como é que começou a questão da música na sua família? Você encontrou, foi primeiro violoncelo? Com quantos anos foi? Conta um pouquinho da tua história. Conto sim. Antes de falar sobre minha trajetória, eu queria realmente agradecer esse convite, né, da Orquestra Municipal de João Pessoa, especialmente ao maestro Laércio, né, para estar aqui conversando com vocês hoje, as pessoas que estão nos assistindo também, minhas saudações. Eu considero o Laércio um regente que vem realizando um trabalho fantástico em nossa cidade, já está aqui contribuindo com João Pessoa há 8 anos. Basicamente, foi o maestro Laércio que construiu essa orquestra enquanto um agrupamento sinfônico, né, que transformou um projeto de uma orquestra camerística num conjunto sinfônico que só fortalece a atividade cultural, esse movimento musical aqui em João Pessoa, né, que normalmente traz reflexo Laércio, para o Nordeste inteiro. Então, a sua presença aqui em João Pessoa tem sido realmente especial pelo trabalho feito à frente da Orquestra Sinfônica Municipal, mas também na implementação desses projetos maravilhosos, né? De projeto social, né? Como a Ação Social pela Música, o grande festival internacional, que precisa ser dado continuidade, né? Que é um presente para a nossa cidade. Então, realmente, eu agradeço enormemente o convite, agradeço também a Funjop, né? Na pessoa do amigo do peito, Marcos Alves, né? A quem eu tenho uma admiração e apreço enorme, desde já desejando muito sucesso para ele. Desejando não, na verdade, já exprimindo a minha certeza, né, de que ele vai ter enorme sucesso na gestão à frente do movimento cultural e do desenvolvimento de uma política cultural para a nossa capital, né? Falar também do prazer de estar aqui com Denise, que eu conheço de longa data da universidade, do curso preparatório, depois da graduação. Denise é irmã de Fabiola. Não sei se você conhece a história, Laércio, já que é para fazer não, fofoca. não. Violista. Você vai começar a falar da vida dos outros. É fofoca, mas é fofoca. Mostrar, eles estão assistindo. Eu quero saber. Eles estão assistindo, professor. Vou falar que eu só vou falar bem agora, né? Então, Laércio, Denise tem uma irmã, Fabíola, que é uma excelente violista, casada com Vladimir Rufino. São, na verdade, a família inteira, né? São de músicos. E Fabíola e Vladimir fizeram um doutorado com o nosso amigo Guion Tardif. No Canadá, né? Ele é professor de violino e viola. E os dois, na verdade, eles tiveram um primeiro contato com Guion aqui em João Pessoa. Guion já esteve aqui, acho que 7 vezes, né? Nossa! E numa dessas vindas, eles tocaram, acho que Denise chegou a tocar também para Guion, então, aqui em João Pessoa. E fizeram esse primeiro contato, eles foram todos, os 3, para os Estados Unidos, e de lá, Fabíola e Vladimir acabaram fazendo um doutorado sob a orientação de Guion, lá na Universidade de Alberta, no Canadá. Então, eu fico muito feliz assim, ver que as conexões, né, que os trabalhos que a gente realiza aqui acaba gerando benefícios para outras pessoas, né, para os nossos egressos, acaba frutificando, não é? E também tenho que externar aqui minha enorme satisfação de ter a presença de Janaína Campos, né? Porque Janaína foi aluna da minha primeiríssima turma de alunos aqui na Universidade Federal da Paraíba. Eu entrei super cedo, super jovem, como professor, sem nenhuma experiência, e Jane eu decidi fazer uma turma com crianças, e Jane, o irmão dela também, Kalim, foram alunos dessa primeiríssima geração. E daí saíram 4 ou 5 excelentes violoncelistas hoje, Jane, Kalim, Rodolfo Borges, que é o primeiro violoncelo da Orquestra de Brasília, Semiramis Cavalcante, que é violoncelista da Orquestra de Stuttgart, na Alemanha, né? Então, eu fico super feliz dessa primeira geração. E, além de tudo isso, Jane eu conheço desde criancinha, porque Jane é filha de um dos meus principais professores de violoncelo, né? Que foi Nelson Campos, com quem eu estudei, assim, o meu professor por mais tempo, né? Eu tenho extrema admiração, devo muito da minha formação a Nelson Campos. Então, tenho um laço afetivo enorme e me deixa ainda mais feliz de estar aqui
conversando com tanta gente querida, né? Com você, com o Denise, com o Jane. Então, são muitos laços, né? Então, eu teria realmente que falar tudo isso antes de começar a falar sobre minha trajetória, né? Como você bem disse, eu sou paraibano, nasci em Campina Grande. Minha mãe é professora de piano aposentada, foi uma das fundadoras do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba, a professora Terezinha Avelar de Aquino. E meu pai era da área jurídica, e quando nós éramos crianças, ele tinha esse hobby de tocar flauta, né? Flauta transversal. Então, a música foi sempre uma coisa muito natural. Nós somos 4 irmãos homens, todos, num determinado momento da vida, todos tocavam um instrumento, violino, violoncelo, flauta, né? Então, a música era aquela coisa da sala de estar para a gente, né? Então, foi tudo um processo muito natural, apesar de que só eu acabei seguindo os passos de minha própria mãe, né? E durante um período curto da minha trajetória, acabamos trabalhando conjuntamente no mesmo departamento, né? Logo depois ela acabou se aposentando, mas todos os dias que eu a visito, ela está lá sempre tocando o piano. Então, a música é uma coisa muito presente na nossa vida, na nossa casa, né? Eu sou casado também com uma violinista, professora Sandra Aquino, professora do Departamento de Música também da UFPB. Temos 2 filhos. Já ter um violino e um violoncelo estudando todos os dias em casa, né? Um pouco demais para os filhos, então eles acabaram escolhendo outras profissões, ainda que ligado de alguma forma às artes. Minha filha mais nova, ela estuda arquitetura, né? Tem um link, né, com as artes, e meu filho estuda direito, mas tem uma sensibilidade também enorme, né? Então, eu fiz minha formação aqui no Brasil. Meu primeiro professor de violoncelo foi Juarez Johnson, na verdade, por um período bastante curto, né? Ele acabou saindo daqui para a Bahia e, posteriormente, para a Argentina, né? Onde ele se tornou realmente um professor bastante requisitado lá em Buenos Aires. Mas minhas primeiras aulas foram com Juarez e, logo em seguida, passei a estudar com Nelson Campos, com quem eu estudei praticamente 10 Mas anos. com o Nelson você começou na universidade, não? Você começou antes da universidade? Na universidade, num curso preparatório, né? Num curso de extensão. Então, fiquei todo esse período e, logo em seguida, ingressei na graduação. Recém-formado, acabei entrando na UFPB como docente e, logo em seguida, fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, acabei... Quantos anos você tinha? Desculpa te interromper, Felipe. Só para eu me situar. Quantos anos você tinha quando você entrou para a UFPB e você foi para os Estados Unidos? Eu era super jovem, tinha 22 anos, quando comecei a lecionar. Eram outros tempos, né? O meio musical era muito mais reduzido, né? Na minha época de estudante, a maioria dos docentes do departamento de música era formado por professores oriundos de outros países, né? Da Argentina, Chile, da França, né? Desse grupo fui, inclusive, aluno do professor Samuel, né? O professor Rossi também. São referências, pessoas que eu conheço desde criança, né? Foram os desbravadores, né? Dessa primeira turma que veio criar, né? Todo esse movimento musical aqui no estado da Paraíba, uma terra que tem um talento enorme, né? Se dado as condições, né? A Paraíba consegue fazer muita coisa com muito pouco, né? Com toda a dificuldade, a Paraíba tem essa tradição de conseguir fazer muita coisa, muito devido a essa primeira geração, né? Professor Nelson Campos, Samuel Espinosa, professor Hector Rossi, né? Que foram realmente desbravadores, né? E muitos deles ainda estão aqui, ainda aposentados, mas trabalhando em outros projetos, né? Como é o caso de Samuel e Rossi, que estão se dedicando. A gente percebe mesmo, né? O brilho nos olhos quando eles falam dos projetos que eles desenvolvem, né? Tanto na orquestra municipal quanto os projetos sociais. A gente vê a paixão, né? Que eles realizam tudo isso, que foi a mesma paixão que eles expuseram logo que chegaram e formaram tudo isso aqui que a Paraíba tem hoje, né? Logo em seguida, eu fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos. Fiz mestrado na Louisiana State University, onde estudei com Dennis.
voltei novamente para o Brasil, fiquei mais 2 anos e fui fazer o doutorado na Eastman School of Music, lá no estado de Nova York. Então, acabei criando vínculos afetivos muito fortes com os Estados Unidos, né? Meu filho mais velho, Lucas, nasceu lá nos Estados Unidos. E apesar de estar numa carreira acadêmica, né? Eu procuro diversificar desde cedo, né? Procurei diversificar minha atuação enquanto musicista, né? Buscando conexões com outras formas de arte, né? Como a pintura, o balé, a literatura, coisas que realmente me fascinam, e buscar essas conexões com a música, né? Com o que a gente faz enquanto musicista, né? Então, basicamente, isso acabou me levando a desenvolver outros projetos, né? No futuro, interesse por outras formas de arte, e essa busca, né? Pelas conexões, que eu acho tão importante, né? Que acaba enriquecendo a nossa atuação enquanto musicista, né? Ainda aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade também de estudar ainda períodos curtos, né? Com outros professores, como Antônio Guerra Vicente, né? Um professor que eu estudei em Brasília, o próprio Jorge Romão Valenzuela, que foi professor de Nelson Campos, esteve aqui um período por mais de 30 dias, que eu tive a oportunidade também de ter aulas com ele. E no meu doutorado, eu estudei com 2 professores, Marcy Rosen, que é do Mendelssohn String Quartet, uma professora requisitadíssima, uma violoncelista camerista muito respeitada nos Estados Unidos. E estudei também com Alan Harris, tanto Alan Harris quanto Dennis Parker, que foram discípulos de Janusz Starker, né? Que é um grande violoncelista que esteve aqui na Paraíba em 1988, no festival organizado na época pelo governador Tarcísio Buriti, né? Então, essas são as influências, né, que a gente vai tendo ao longo dos anos, ao longo da trajetória, né? Hoje eu sou professor titular no Departamento de Música da UFPB, onde eu leciono violoncelo, desenvolvo atividades camerísticas, faço pesquisa, performance, pesquiso sobre a performance, a pedagogia, a literatura do violoncelo. Na UFPB, eu coordenei a criação, a implantação do programa de pós-graduação em música, né? E desde aquela época a gente fomentou a criação também de um periódico científico para o programa. E em 2017 eu acabei criando um festival de música de câmara, que acontece desde 2017 de forma ininterrupta, né? Nós tivemos 3 edições importantes, e no ano de 2020, obviamente, a gente fez uma coisa apenas virtual, né? Com a parte acadêmica deste evento, né? Mas a intenção realmente da sequência. E este festival de música de câmara eu consegui realizar, implantar também com muito do apoio de Marcos Alves, que foi sempre um braço direito, né? E a gente buscou sempre fazer essas interlocuções, né, com outras artes, né? Então cada edição do festival foi dedicado a uma outra forma artística, né? A música e artes plásticas, música e literatura, música e cinema. Inclusive da edição de 2018, eu e Marcos, a gente acabou trabalhando junto num outro projeto, né? Que foi o lançamento de um livro com todos os textos apresentados no festival de 2018. Olha só. Trabalho que eu tenho realmente muito carinho pelo que a gente fez, né, conjuntamente, eu e Marcos. Nós somos os organizadores, né, do livro, e Marcos também foi um dos autores, né? A gente reuniu fez uma compilação, né, dos textos, a maior parte dos autores paraibanos ou pessoas que atuam aqui na Paraíba. Então a gente tem nesse livro texto de sociólogo, tem poesias, tem textos literários, tem texto de um jurista, então texto de um filósofo também, sempre buscando as conexões entre essas áreas do conhecimento e a música, né? Então esse é o viés desse festival, que é um projeto assim muito importante para a pós-graduação em música, né? Apesar da gente estar muito envolvido com a pesquisa, as pós-graduações nas áreas artísticas, né?
também tem essa questão da produção artística, né? Então, a intenção foi mais esse fomento, né, da produção artística do programa, né? Que é importantíssimo para a gente mostrar o que se produz aqui em termos de arte, né? Sempre com convidados internacionais, e a gente acabou estabelecendo conexões com outras universidades, com outros países. A gente sempre recebe professores do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, né? Uma das professoras da Europa, a professora Lena Johnson, acabou estabelecendo um convênio de cooperação artístico e acadêmica com a UFPB. Então, são trabalhos que, eu acho que desde 2017, né, vem sendo fomentado com esse viés de internacionalização das ações da área de música na Universidade Federal da Paraíba, mais especificamente da pós-graduação, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Nossa, essa live está muito fácil assim, eu não preciso fazer nada. A história está excelente. E ainda você ajudou, você está falando aqui do Dr. Marcos Alves, né, que é nosso presidente da Funjop, e, enfim, está todo mundo muito curioso, já foi feito o convite, estamos aguardando ele aqui, vamos ver se a gente consegue trazê-lo para cá também. Estamos curiosos para ouvir um pouquinho da fofoca sobre a vida dele também. Eu acho que assim, a Funjop tem tudo. Eu acho que nós vamos ter grandes novidades aí em termos da junção das artes e a ajuda que ele tem visualizado para a música e para outras artes, essa união. Eu acho que ele, enfim, pelo que nós conversamos, temos coisas muito bacanas que vão deixar as pessoas de orelha em pé. Então, seria muito bacana que ele falasse isso ao vivo aqui, né? Então, vamos esperar que ele venha. Agora, eu queria... A live está fácil. Vou subir um grau a mais ou um grau abaixo, que seria na parte da fofoca. Eu quero saber, na verdade, antes do violoncelo, como é que é a sua vida sem o violoncelo? Com um garoto de 7, 10, 12 anos, você gostava de jogar futebol? Era muito peralta? Como é que era o Felipe sem o violoncelo? Eu acho que Denise e Jane, que me conhecem há bastante tempo, né, podem imaginar que era um garoto que frequentava a área de música desde 6 anos de idade, como minha mãe era professora. Nossa! Minha mãe era professora do departamento e me levava lá desde os 6 anos. Eu frequento o departamento de música da UFPB, né? Apesar de só ter iniciado os estudos de violoncelo aos 10 anos de idade, naquela época era impossível se conseguir um violoncelo pequeno, né? Então eu tive que aguardar tudo isso. Mas desde cedo tenho esse encanto, essa paixão enorme pelo instrumento, né? Pelo violoncelo. Obviamente, essas coisas não vêm gratuitamente, né? São fruto da vivência do ambiente que a gente está inserido, né? Como eu falei anteriormente, a música era uma coisa da sala de visita, né? Da sala de estar, né? Quando chegava uma visita, meus pais mandavam tirar o violoncelo e tocar para a visita, né? Então, isso é muito comum na nossa vida quanto músico, né? Na sua deve ter sido algo semelhante. Então, era uma coisa muito natural e óbvio, essas coisas ficam para o resto da vida, né? Das nossas vidas. Claro. E o que a gente fazia na infância, né? Eu botava o concerto de Shostakovich no LP, né? No concerto de Shostakovich na radiola, né? Que chamava, o toca-disco. Botava todo o volume e ia jogar bola na garagem da casa, né? Mas eu estava mais lá do que... Mas você ouvia o Shostakovich ou ficava concentrado na bola? Exatamente, ficava mais concentrado escutando Rostropovich tocar o Concerto 2 de Shostakovich, né? Então, são essas lembranças. E essas coisas ficam no resto da vida. E quando a gente acaba enfrentando um período tão difícil quanto esse que a gente está vivenciando, né? Nesse praticamente um ano que a gente está em casa, uma fase tão difícil para todo mundo, não é? Tantas perdas, tantos medos, inclusive, né? Exato. Quem não teme, né, essa pandemia? Quem não tem medo disso tudo, né? Especialmente no começo, quando era coisa que a gente estava tateando, né? As cegas, a própria medicina estava tateando sobre essa pandemia, né? Então, o violoncelo acaba sendo também um refúgio para a gente, né?
se todo dia está no nosso instrumento, é um momento que a gente realmente se desconecta do resto do mundo, não é? E eu acho que essa relação com o instrumento serve muito como conforto pessoal, né? Mas você conseguiu, nesse tempo dessa crise toda, você está conseguindo manter uma regra de estudo todo dia ou de vez em quando balança porque não consegue sair de casa, dá uma loucura? Como é que é? Obviamente, como todo mundo, né? A gente passa por altos e baixos nessa pandemia. Quem não passou por fases difíceis, né? Mas é muito também a gente nem consegue manter aquele ritmo de um ano inteirinho, né? Tocando violoncelo todos os dias, mas é muito de uma necessidade também de ter o violoncelo com esse conforto, né? E até mesmo para se desconectar do que vem acontecendo, dessas dificuldades. Mas isso tudo vem lá de trás, acredito eu, né? Graças a Deus a gente tem essa família musical que ofereceu isso para a gente e a gente tem hoje esse refúgio, né? Como o violoncelo foi refúgio em tantos momentos, né? Você mesmo também viveu fora do Brasil, estudando, Jane, Denise, né? E no momento que bate a saudade da família, o instrumento é o nosso refúgio, né? Então, em outros momentos já foi o refúgio para a gente e hoje, mais do que nunca, acaba sendo também, né? E Maestro, fala... Oi. Desculpa, maestro, é que a gente tem uma pergunta aqui que tem a ver com o assunto que o professor Felipe estava falando. O professor Samuel está perguntando. Eu não sei se já pode perguntar, maestro. Já pode fazer perguntas? Você é fofoca? Desculpa, o professor Samuel está perguntando sobre o quarteto Cordati. Exatamente. Né? Que aí tem a ver também com o histórico também. E está dizendo que tem... que a professora Elisa Fukuda ficou espantada com o nível do grupo. E será que você lembra, professor, o repertório do concerto? Ele está perguntando também. O repertório de qual concerto? Desculpa, Denise. Foi do primeiro concerto do Quarteto Cordati. Eita, sim. Na verdade, deixa eu contar a história do Quarteto Cordati. Ainda nessa fase de transição, eu estava no final do meu curso de graduação, perto já de terminar, e a gente montou um quarteto. Para mim, foi um quarteto profissional que a gente teve, né? Mas como éramos todos muito jovens, Samuel era o nosso orientador, né? Então, eu lembro o quanto a gente aprendeu. Nós ficamos, eu acho que 2 anos juntos. O grupo era formado... nós tivemos uma mudança só de violinistas, né? Era Nelson Seron Rios, acho que era o primeiro violino. Arthur Barbosa, que é violinista e compositor, né? Segundo violino. Carlito, né? José Carlos, violista e eu violoncelista. Posteriormente, Nelson Seron Rios voltou para São Paulo e Ronedilco Dantas ficou no lugar dele. E Samuel era o nosso incentivador, né? A professora Lara também, Lara Venusta, acabou também numa segunda modificação, quando Arthur saiu da Paraíba, né? Lara Venusta foi segundo violino. E Samuel era nosso orientador e era a pessoa que mais incentivava a gente a seguir como um quarteto. E o nome do grupo era Quarteto Cordarte. Foi o primeiro quarteto que eu toquei, né? Assim, a gente ficou bastante tempo juntos. Nós tocamos um repertório bastante abrangente em 2 anos, mas eu lembro muito bem do Quarteto de Borodin. Foi a primeiríssima vez que eu toquei aquele quarteto belíssimo, que tem um solo de violoncelo. O segundo, né? Exato, solo de violoncelo encantador, né? Tocamos Imperador de Haydn. Agora o Samuel está me pegando pela memória. O Quinteto de Schumann, com piano. Mais tarde chega mais repertório. Fizemos muita coisa. Um quarteto importantíssimo para a minha formação e para cultivar esse interesse todo pela música de câmara. Talvez tenha sido o primeiro grupo que me deu essa motivação e despertou esse interesse pela música camerística, e devo muito isso ao professor Samuel, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração e estima. Opa, ele perguntou de propósito, viu?
queria te perguntar uma coisa, que, enfim, tem a ver com música de câmara, provavelmente, sobre o Festival de Música na Itália. Você fez coisas na Itália? Sim, conta um pouquinho para a gente sobre isso. certo. Ao longo dos anos, né, desde que eu voltei dos Estados Unidos e reassumi minhas atividades na UFPB, a gente acabou implantando uma série de concertos que a gente chama série de concertos internacionais da pós-graduação em música, né? E a gente sempre recebe convidados de outras instituições, né? De universidades, conservatórios, né? E em 2014 eu fui a convite de uma pianista, Cynthia Bartoli, que ela tem o próprio festival, organiza um festival importante na cidade de Savona. E com ela já toquei várias vezes aqui na Paraíba, em festivais lá no sul do Brasil. E como ela é a coordenadora do evento inteiro, né? Eu fui para tocar no evento, mas também acabei conhecendo os bastidores, né? De funcionamento, de quem coordena um evento dessa natureza. Que você tem a experiência, mas para mim foi a primeira experiência que eu tive do outro lado, né? Eu fui para tocar, mas como eu estava com essa proximidade com ela, que era a coordenadora, e a gente acabou tocando junto, eu conheci os bastidores, a criação, a organização de um festival camerístico, um festival com músicos de outros países. Então, para mim, foi super importante isso daí, e ficou na minha mente, né? Na ocasião, ela acabou me levantando para tocar em um outro festival, em Santa Margherita Ligure, ali perto, e tocamos também em Gênova. Então, foi uma experiência extraordinária do ponto de vista artístico, mas também sobre como se planejar, se organizar um festival, né? A gente conversava sempre muito sobre isso, né? E 3 anos depois eu acabei criando o festival aqui da UFPB. O próprio festival. E daí, da Itália, a gente vai para a Suécia. Professor visitante numa universidade que chama como? Que se eu for ler aqui, eu acho que eu não vou ler direito. Örebro. Ah, viu? Na verdade, esse já foi um outro projeto. No festival de 2018, né, nós recebemos uma convidada, que é a professora Lena Johnson, uma grande pianista, professora da Universidade de Örebro. E nós tocamos, no festival de 2018, nós tocamos, inclusive, um programa inteiramente dedicado a Tchaikovsky. Nós tocamos o trio de Tchaikovsky com Guillaume Tardif. Guillaume fez o concerto de Tchaikovsky com a Orquestra Municipal, né? Na semana seguinte, a gente já estava ensaiando o trio famosíssimo de Tchaikovsky, que é uma obra magnífica, maravilhosa, né? E nós grande violinista, uma pessoa maravilhosa também. Verdade, um amigo assim do peito que eu conheço desde 97, então um grande amigo, um amigo irmão, digamos assim, que a música me deu, né? E a gente tocou com Lena Johnson aqui no festival e posteriormente a gente fez uma pequena turnê. Nós tocamos em Brasília, na Sala Thomas Jefferson, e tocamos na Sala Cecília Meirelles também, no Rio. Alguns meses depois, ela me escreve propondo fazer um projeto, né? Submeter um projeto para o governo sueco. A Suécia é um país muito rico em termos culturais, acadêmicos, né? E eles fazem muitas parcerias. Esse é um programa para intercâmbios acadêmicos entre uma universidade sueca e uma outra universidade fora da comunidade europeia. Então, nós pensamos conjuntamente, né, esse projeto, e foi aprovado pelo governo da Suécia, chama-se Programa Linnaeus Palma, e que, a partir daí, a gente estabeleceu esse acordo de cooperação acadêmica entre Örebro e a UFPB, com financiamento do governo sueco. E a cada ano, não é, a gente consegue mandar 2 a 3 professores, recebemos também 2 a 3 professores da Suécia, e Maravilha. Mandamos 3 a 4 alunos da UFPB para um semestre inteiro na Suécia, e a UFPB recebe 3 a 4 alunos suecos aqui na nossa casa, na nossa instituição. Obviamente, um projeto que começou no primeiro ano, mas a gente teve que interromper por conta da pandemia. Já conseguimos a renovação, mas está tudo em stand-by, né? O mundo todo está em stand-by. Obviamente, a prioridade hoje é realmente a saúde, né? São as vidas das pessoas.
mas encerrando todo esse período, né, que a gente espera que seja realmente o quanto antes, essa parceria vai ser reativada, né? E já temos, inclusive, a verba para esse intercâmbio, para a realização desse intercâmbio. Então, a gente recebe professores da Suécia, na condição de professor visitante, e nós também acabamos sendo convidados para um período de 30 a 45 dias. O colega José Henrique Martins também ficou 45 dias na Suécia. Acabou ficando um pouquinho mais, porque não conseguia retornar ao Brasil, porque era início de pandemia. Eu fiquei 30 dias, né? É uma universidade maravilhosa e a gente consegue desenvolver trabalhos, ministrar seminários de música de câmara, apresentar palestras. Realmente é muito enriquecedor, extremamente enriquecedor para a gente. É incrível esses convênios, o que eles conseguem trazer para o país, para a cidade, é impressionante, né? Porque você consegue... Uma coisa é você ir para um país, ficar cada dia numa cidade visitando o palácio, o museu. Outra coisa é você ficar lá e você trazer as pessoas, você realmente conhecer a cultura de um lugar e transmitir isso para os alunos. É fantástico. Exato. Fantástico. É uma experiência muito enriquecedora para a gente, para os alunos também. Não só os alunos da UFB que vão para lá, mas também os próprios alunos suecos que estiveram aqui. Alguns deles tiveram que voltar mais cedo, né, por conta da pandemia também, mas voltaram falando português já. Então, isso Com certeza. Agora, você conseguiu tirá-los da praia? Exatamente. Não foi difícil. Encantados, né, pelo clima, até porque eles saíram de lá em pleno inverno, né, no ápice do inverno sueco, né, em janeiro. Chegaram aqui em pleno verão e ficaram na praia de Tambaú, desculpe, né, na praia do Cabo Branco, né? Então, é um choque cultural enorme, né? Mas eles saem daqui dizendo que o quanto isso foi enriquecedor, né? Tanto os nossos alunos que vão, quanto os que a gente recebe, né? É algo para realmente mudar a trajetória de vida, né? É muito enriquecedor. Quem teve a oportunidade de morar fora do país, Denise, Jane, você sabe o quanto isso é importante para a nossa formação, né? Claro. Pessoal, artística, acadêmica, absolutamente tudo é motivo de enriquecimento, né? Para eles, da mesma forma, quem vem sai super enriquecido com nossa música, os ritmos, né? O jeito do brasileiro. Então, essa mescla é muito importante. Denise e Elaine, eu sei que vocês estão com uma vontade danada de perguntar e estão se segurando. Não é para se segurar, não. Pode começar a perguntar aí para o professor o que vocês querem saber. Bom, eu tenho uma curiosidade, professor. Vou voltar um pouquinho lá atrás. Sobre o concurso que você fez na Universidade de Louisiana, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência, como é que foi. Concurso, você fala? O curso de mestrado? Não, concurso, a competição que você participou. Na verdade, nas universidades americanas, eles sempre fazem o que eles chamam de Contest Competition, não é? Que a cada ano eles escolhem um dos discentes para tocar como solista da orquestra da própria universidade, né? No ano que eu fiz, acabei vencendo e toquei as variações rococó. Sempre uma experiência maravilhosa, tanto participar de um concurso, né? Apesar de ter esse aspecto competitivo, né? Mas é sempre uma experiência a título de motivação, né? Mas especialmente tocar como solista de uma orquestra americana acaba sendo realmente muito enriquecedor para a gente, né? Denise? Eu tenho perguntas também. Muitas, né? Porque a gente vai ouvindo, aí vai vindo tanta pergunta na nossa cabeça. Professor, eu acho que um ponto que todo mundo pergunta, ainda hoje, eu tenho certeza também que os alunos perguntam, mas se houve, quando você se mudou, que foi estudar também fora, se houve algum ponto que você diz assim, esse choque cultural se pesou muito, porque a gente se preocupa tanto com essa parte artística, né, de estudar, e o outro lado, né, família, cultura, se isso pesou e como foi assim essa mudança, né? Sim, quando a gente sai do país, realmente tem um choque cultural enorme.
não é? Do idioma, né? Começa por aí. Ninguém sai preparado para morar fora e se sentir extremamente à vontade. Isso é uma coisa que leva muito tempo, não é? Obviamente, depois de 6 anos morando lá, o inglês ficou realmente uma segunda língua de forma muito natural para você, com certeza da mesma forma. Mas você lembra muito bem, quando a gente chega lá, dependendo também da parte do país, lá nos Estados Unidos que você vai morar, né? Questão de sotaque, da cultura local, inclusive das regiões, né? Tem diferenças culturais enormes, né? A Califórnia, comparado com Louisiana, são dois mundos diferentes. Da mesma forma, Louisiana com o estado de Nova York, também são dois mundos completamente diferentes. Então, tem todo esse choque cultural, a necessidade também de estudo extremamente intensivo, né? A gente entra numa sala de estudo e não sai, simplesmente é isso, né? Mas, obviamente, a gente não pode deixar de ter esse conhecimento da cultura de um país, né? Isso enriquece, eu acho que faz parte também da aprendizagem. Então, conhecer os museus, conhecer a cultura mais a fundo de outro país é importante também. Obviamente, as conexões que a gente acaba fazendo, né? A maioria das pessoas que eu consigo trazer para cá, para o UFPB, né? Os professores convidados, né? Foram colegas lá de universidade e que hoje são professores em outros lugares, né? Então, essas relações que a gente estabelece, né? Toca junto desde lá para trás, né? A gente acaba conseguindo levar mais para frente. E é a partir daí que vem as conexões, né? Então, realmente, a gente tem que buscar equilibrar essa carga tão intensa, né, de estudo, que é exigido da gente, no mestrado, no doutorado, então, nem se fala, né? Mas também ter essa questão social, né, de conhecer as pessoas, né, de conhecer a cultura, é muito importante, eu acho que faz parte desse enriquecimento cultural também. Professor, aproveitando só um complemento dessa questão que você está falando, quando você terminou o doutorado lá em Nova York, para você voltar para o Brasil, como foi esse regresso? Assim, foi difícil para você estar voltando para o Brasil ou você estava já habituado a estar lá no ambiente musical lá dos Estados Unidos, aquela realidade? Você gostaria de permanecer mais um tempo lá? Como foi esse regresso? Na verdade, o retorno acaba sendo mais difícil do que a própria ida. Eu acho que quem mora fora sabe muito bem do que eu estou falando, né? Especialmente quando a gente passa assim, um período mais longo. Quando fui fazer meu doutorado, as passagens eram muito caras, eu fui 2 vezes em 4 anos só para o Brasil. Então, o choque do retorno também foi muito, muito grande, até porque eu estava numa universidade com estrutura fantástica, com estrutura de biblioteca, de salas de concerto, né? 3 salas de concerto, pianos Steinways afinadíssimos, né? E a gente voltou ao UFPB há 20 anos atrás, não é o que é hoje, né? A gente já conseguiu muito mais. Logo que eu voltei, a gente estava realmente numa fase muito complicada, né? Então, a gente tem, obviamente, se adaptar ao que a gente tem mesmo, né? E, obviamente, eu fui como bolsista do CNPq e sabia da minha obrigação de voltar, obviamente, e dar a contribuição, né? Que eu não tenho certeza que eu venho dando ao longo desses anos todos, né? Com implantação de pós-graduação, né? Os projetos que eu venho desenvolvendo na UFPB, eu tenho certeza que tem dado realmente o retorno, né? Porque além dessa paixão pelo violoncelo, tem essa paixão também pelo ensino do instrumento, né? Na verdade, as coisas acabam se interligando, né? Uma coisa não sobrevive sem a outra, né? A gente não consegue tocar bem sem ensinar, né? E não consegue ensinar sem estudar. E tem um terceiro viés, já que eu estou numa academia, né? Estou muito vinculado a uma pós-graduação. Tem também uma questão de pesquisa que a gente acaba fazendo, né? Mas eu faço com muito gosto, muito interesse, mas procuro fazer pesquisa em música muito voltado para a prática, o que pode trazer retorno para o meu ensino, né? Eu falei que eu faço pesquisa sobre pedagogia,
e a literatura e a técnica do violoncelo também, né? Então, essas coisas que a gente acaba, para não fugir da pesquisa, da pergunta de Jane, né? Os projetos que a gente acaba se envolvendo e a gente começa a visualizar esses frutos, né? Do início foi um choque para voltar, mas com o passar do tempo a gente consegue visualizar, né, o crescimento da instituição, né? A universidade lá, você conhece o departamento, sabe que tem uma belíssima sala de concerto, um excelente piano de concerto, né? Então a gente tem hoje uma estrutura que já permite realizar atividades artísticas, de pesquisa, né? De forma concreta. Então, o desenvolver desses trabalhos, né, acaba fazendo com que a gente supere a dificuldade do regresso, que foi realmente muito difícil. Mas, voltando um pouquinho para essa pesquisa, né, para as pesquisas que eu faço, eu procuro, ultimamente, nesses últimos 2 anos, tenho pesquisado muito sobre tanto a técnica do violoncelo, essa metodologia de Janusz Starker, né, que foi, já que eu fiz masterclass com Starker, estudei com 2 ex-alunos do Starker também. Então, tenho me debruçado muito sobre esse aspecto da técnica de Starker. Obviamente, para passar também para os meus alunos, a partir de uma sistematização, né, que eu estou realizando, e provavelmente vai estar logo, logo em artigo, né? E também tenho trabalhado muito sobre um tema que eu apresentei, inclusive, em palestra lá na Suécia, que é muito sobre a manipulação do pulso, né? Mais especificamente, a relação dos impulsos musicais, como é que a gente agrupa compasso, né? E a partir daí a gente estabelece caráter em música. Então, essa é uma pesquisa que eu acho pouca gente faz, pesquisa sobre interpretação musical, né? De forma assim bastante concreta. E nessa pesquisa eu busco aliar teóricos, né? Eu posso citar 2 teóricos, por exemplo, Edward Cohn e David Epstein, mas também alguns músicos que eu tenho muita admiração, por exemplo, o próprio Janusz Starker, Heifetz, Feuermann, Casals, Leon Fleischer e o próprio Eleazar de Carvalho, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Sinfônica da Paraíba por 2 anos, né? Eu era assistente de Nelson Campos, né? No de violoncelo, foi meu primeiro trabalho profissional como músico. E Eleazar estava frente a frente com Eleazar, e foi um período de muita aprendizagem. Mas desse período de 2 anos, eu acabei aprendendo muita coisa com ele, que eu acabo utilizando nessa pesquisa, Laércio. Por exemplo, sobre os impulsos musicais, né? Você deve lembrar muito bem daquela regência circular de Eleazar, né? Uhum. E a subdivisão do tempo aqui, né? Exato. Isso aí tem um reflexo em como a música vai fluir, né? E o quanto a música flui determina o caráter também. Então, minha pesquisa é muito nesse sentido, que envolve desde os teóricos, mas também a vivência musical com um grande músico, né? Que cada ensaio com ele era uma aula, né? E também alguns textos desses violoncelistas, desses músicos que eu citei, Starker, Heifetz, Feuermann, Leon Fleischer, que sempre são pessoas, são referências, né? Eu acho que é interessante também trazer isso para a pesquisa e deixar uma pesquisa embasada na teoria, mas também em práticas, né? E quando eu estive na Suécia, foi uma das palestras que eu apresentei 2 palestras lá, é uma das palestras que eu apresentei sobre essa temática. Então, na verdade, são 3 facetas, né, que, na minha opinião, para mim, pessoalmente, acabam se complementando, né? O violoncelo, o ensino e a pesquisa, mas essa pesquisa muito voltada para a interpretação, né? Tanto na técnica quanto aspectos interpretativos, né? E daí a gente acaba publicando alguns artigos publicados na revista Strad, você deve conhecer também, né? Fantástico! Pô, nossa, isso é fantástico. A revista mais importante do mundo em relação aos instrumentos de orquestra. É uma revista fundada em 1890, né? Então, é interessante ver que tem algum reflexo, né, que acaba sendo publicado, e também alguns periódicos científicos aqui do Brasil, né? Mas, na minha opinião, essas coisas acabam se complementando. E eu acho que me enriquece também enquanto professor, enquanto musicista, né, enquanto docente. Acaba me enriquecendo, né? Enriquecendo
essa atuação docente? Poxa, gostaria muito de ver essa matéria da Estrade, né? Vamos divulgar aí no Facebook, pelo menos, eu gostaria de ler. E a pesquisa, eu só estou esperando o momento que vai virar livro, né? Porque você precisa botar isso num livro, precisamos editar isso aí para dar possibilidade da gente ler também, né? Não guardar na estante, não. Para ser divulgada, é verdade. Meninas, tem perguntas do público? Vocês têm mais perguntas para fazer para o professor? Eu tenho mais perguntas. Eu tenho. Vai daí. Que vai um pouquinho pelo lado pessoal também, professor. Eu lembrei de um concerto que eu e meu esposo Ismael, a gente assistiu do Gil Charran, e depois a gente teve a oportunidade de conversar com ele. E quando a gente falou, nós somos músicos do Brasil, a primeira coisa que ele falou foi muqueca. A gente estava crendo que ele ia falar alguma coisa assim de compositor de música. E ele olhou para a gente e falou, muqueca! Então, para os não músicos que estão nos assistindo, suas paixões, além de violoncelo, de educação, de professora Sandra, quais são suas outras paixões? Porque eu acho que tem também muito a ver, assim, as pessoas que nos assistem, né? Cria-se, às vezes, um estereótipo assim que só pensa em música, só pensa em música. E não sei se churrasco também, acho que é muita coisa que muita gente fala, churrasco. Então, quais são suas outras paixões, professor? Olha, fora tudo isso que a gente faz na música, né, que acaba tomando nosso tempo inteiro, né? Quando a gente lê sobre música, né? Mas tem a vida, o dia a dia normal de qualquer pessoa, né? De pai de família, de pessoa que tem que cuidar da casa, né? Especialmente agora na pandemia, né? Uma coisa, a gente que troca a torneira, né? Então, a vida normal do dia a dia é igual a de todo mundo, né? Que conserta o que estourou em casa e a gente faz um churrasco também, se precisar fazer, né? Fora o churrasco, não faço mais nada na cozinha, porque eu não tenho... Minha esposa é fantástica. Quando ela vai para a cozinha, quando que ela gosta de fazer, vez por outra, alguma coisa especial, é insuperável. Mas, assim, o churrasco a gente faz e o que tiver que consertar em casa, a gente conserta também. O YouTube ajuda bastante. Ajuda. Na internet a gente tem todas as respostas, né? Mais perguntas, meninas? Eu tenho uma curiosidade, voltando para a área de violoncelo. Professor, você assim, tem sempre da área interpretativa, né? E sempre nunca deixou a performance, né? Apesar de estar se envolvendo na área da pesquisa e agora na área de coordenação, gestão, né? Eu tenho curiosidade de saber, e sempre um repertório bastante abrangente, né? De música brasileira, contemporânea, romântica. Eu tenho curiosidade de saber, assim, qual seria o seu estilo, o estilo que você mais se identifica, né, dos períodos como performance violoncelística. Qual seria o seu estilo que você se identifica e qual a obra violoncelística que você mais admira, seja que você já tocou ou que você gostaria de um dia tocar? Certo. Tem várias perguntas em uma, né? Veja bem, Jane, como você me conhece bem, né? Sabe que o repertório, conhece muito bem o repertório que eu trabalho com meus alunos, né? A gente sabe também que o repertório do violoncelo não se compara com o do violino, muito menos com o do piano, né? Então, a especialização em um período nunca foi intenção de minha parte, né? De Bach para cá, eu adoro absolutamente tudo. Inclusive, a gente fez conjuntamente uma pesquisa sobre a suíte de Bach, né? Foi o trabalho de mestrado de Jane. Jane foi minha primeira orientanda na pós-graduação em música da UFPB. Fez um trabalho maravilhoso sobre a quinta suíte de Bach. Ainda está rendendo um artigo que está pronto, falta publicação, né? Então, não tenho uma predileção sobre um período da música específico.
Nunca busquei essa especialização. Eu busco me aprofundar em tudo de bar para cá. Mas eu confesso que tenho uma paixão enorme pela música do romantismo, que é quando o violoncelo realmente começou a se despontar, a se desenvolver, a ser explorado, né, como um instrumento solista, né? Tenho uma paixão enorme por esse período, tenho uma identificação enorme, mas também pela música do século XX. Se você pergunta uma das obras prediletas, obviamente, qual é o cellista que não ama tocar o concerto de Dvorak, né, que eu tive prazer enorme de tocar com o Laércio em 2018, né? E tocou muito bem, foi um grande concerto. Obrigado. Mas também tem uma outra obra que eu tenho uma paixão enorme, que é a sonata do compositor húngaro Zoltán Kodály, que é uma obra que realmente me fascina, que eu já toquei várias vezes, e realmente tenho uma identificação enorme com essa obra. Do início do século XX, né, 1915, não está tão distante do conceito de Dvorak em termos de distância entre os anos composicionais, mas tem uma distância enorme em termos de linguagem, né? E da forma que o violoncelo foi explorado pelo compositor, né? Basicamente, ele expande o registro do violoncelo para 5 oitavas, né? Usa a escordatura, as cordas sol e dó, né? Para expandir ainda mais a extensão do violoncelo, e ele explora recursos que até aquele período nunca tinha sido explorado. E muito provavelmente a partir dessa obra, né, o violoncelo deslanchou enquanto instrumento, né, no século XX, né. Dvorak foi capaz de mostrar a outros compositores que era possível escrever um concerto para violoncelo, né, que a sonoridade do instrumento, pelo registro dele, poderia ser escutado, né, tocando à frente de uma orquestra. Dvorak tem esse mérito, realmente. É uma das obras mais apaixonantes da nossa literatura. Kodály basicamente mostrou que os recursos do instrumento são enormes, né? Apesar de ser uma obra para violoncelo solo, né? Ele se distancia da linguagem solo de Johann Sebastian Bach, né? Tem uma lacuna de 200 anos, né? As suítes de Bach são obras tão emblemáticas, né? Que ninguém ousou escrever mais nada por 200 anos para o violoncelo solo, né? Só Kodály, 1915, escreveu essa sonata, mas numa linguagem completamente diferente, né? E acabou mostrando para outros compositores a potencialidade, né? Ou as potencialidades do instrumento. E, muito provavelmente, a partir dessa obra, o instrumento deslanchou, né, no século XX, quando ele foi mais explorado, né, por compositores como Shostakovich, Prokofiev, Villa-Lobos, para citar um compositor brasileiro, né? Tem 2 concertos maravilhosos, além de uma fantasia para cello e orquestra, né? Então, acho que as possibilidades do violoncelo começaram a deslanchar a partir desses 2 momentos, né? Por exemplo, Brahms, quando escutou o concerto de Dvorak, ele decidiu escrever o concerto para violoncelo, né? Mas como ele tinha uma dívida com Joachim, escreveu o concerto duplo, né? Então, a partir daí, o violoncelo deslanchou. Então, o repertório desse período realmente me fascina. Mas também adoro a música contemporânea, né? Já fiz várias estreias de compositores locais, compositores brasileiros que escreveram para mim. Mas também adoro a obra de Benjamin Britten, para cello solo. Acho um compositor fantástico também. Puxa, nossa, uma delícia ouvir você. Enfim, realmente se provou um elemento centralizador, né? Assim como eu sempre pensei, a gente nunca tinha conversado a esse ponto de ouvir a sua vida tão bem e eu fico muito feliz. Eu queria, antes da gente, a gente está chegando no final da nossa live já, e eu queria fazer uma pergunta para você sobre o futuro.
enfim, o que você pensa? Quais são os planos que você tem para o futuro? Obviamente, a gente está num momento muito especial, como você mesmo falou, a questão da pandemia que bagunça a vida de todo mundo. E quando a gente fala em futuro, a gente realmente não sabe se o passado é presente, se o presente é passado, dá uma confusão danada. Mas eu queria ouvir de você se você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, né? Com ou sem pandemia, mas o que você pensa do que seria não só a sua carreira como violoncelista, mas a realidade que nós teremos que implantar pós-pandemia. É verdade. Eu acho que se a gente não pensa no futuro, a gente não tem mais esperança, né? Que eu acho que a esperança deve estar sempre com a gente, né? Para que a partir daí a gente tenha a cabeça mais tranquila, né? Para seguir em frente durante os tempos difíceis. A gente sabe que a humanidade passou por várias fases semelhantes, seja ela sejam outras pandemias, mas também os períodos de guerra, né? Que nossos avós vivenciaram, né? Que foram momentos também muito difíceis e momentos de incertezas, né? Que a humanidade vivenciou. Mas se a gente olha para trás, mesmo os colegas músicos de outras épocas, né, nas guerras, eles foram sempre muito proativos, né, na defesa das artes, da importância da cultura, né, que apesar de a gente ter outras prioridades, no momento hoje a prioridade número 1 da humanidade é a saúde, e deve ser sim, mas também a gente tem que ter em mente a importância da cultura, né, das artes, que é uma das poucas coisas que pode oferecer esse conforto, né, aos nossos corações, né, a fazer com que a gente levante a cabeça, né. Então, olhando para trás, como os nossos os colegas músicos, os artistas de outras épocas, né, enfrentaram esses momentos de incertezas iguais a essa que a gente está vivenciando, ou até maiores, né, e foram sempre proativos e foram capazes de mostrar a importância da música, das artes nesse momento, né? A gente viu, sabe, do movimento, do que se fazia em música dentro de campos de concentração, né? Não tem coisa mais lastimável, mais difícil do que essa. E a música, para eles, a gente sabia o quanto isso era importante para eles, para se ter ainda esperança no futuro, né? E muitos acabaram saindo dali e conseguiram dar conforto para quem estava naquele momento, mas também sair e ter suas vidas, suas liberdades de volta, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, ter a arte como conforto, né, individual nos nossos corações e ter em mente esse otimismo de planejar, de ter perspectiva de futuro, né? Sem isso a gente realmente não consegue ter um dia tranquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir fazendo planos, né? E planejar retomar, se possível, né? As atividades, os eventos, os concertos, os festivais, né? Dar sequência a esse trabalho todo, essas conexões internacionais que a gente tem desenvolvido, né? E sempre visando o crescimento local, né? De oferecer um ambiente musical mais rico para a comunidade, para os nossos alunos, né? Que acabam enriquecendo muito com essa vivência toda, né? Então, acho que esses são os planos que a gente tem para o futuro sobretudo, manter essa esperança viva, né? Para que a gente consiga viver um dia de cada vez, mas sempre com um olhar otimista enquanto futuro, né? Maravilha. E a Naína e Denise, a gente está chegando ao final. Vocês têm mais alguma pergunta para o professor? Ou podemos encerrar a nossa live? Maestro, temos só uma pergunta. Tem, na verdade, um comentário aqui para o professor Felipe, que é do professor Rossi, né, elogiando a live hoje, que estava com saudade, né, de ter a live da orquestra de volta, e falando também do professor, né, que é o professor ímpar no departamento de música. E tem uma pergunta, na verdade, professor, que talvez possam ser seus futuros alunos também, que é a pergunta do violinista, na verdade, Conan. Mas ele pergunta que dica que você pode dar, professor, para alunos de projeto social que sonham em entrar na universidade, né? E que futuramente também possam ser seus alunos. Só para terminar, maestro, desculpa. Ótimo. Na verdade, projetos sociais só têm enriquecido
o trabalho que a gente faz na universidade, né? A gente já tem recebido vários alunos de projetos sociais na universidade. Então, a maioria deles acaba tendo essa força de vontade enorme, perseverança, né? Tem orientações maravilhosas, que a gente sabe da seriedade que os projetos estão sendo executados, realizados aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Então, tem sido até um processo natural, né? Receber muita gente dos projetos sociais, e que alguns deles, inclusive, entram na nossa pós-graduação também, né? Então, a gente vê isso com extremos bons olhos, né? E eu tenho diversos alunos que são oriundos dos projetos sociais, vários e vários deles, e saem dali da universidade, né? Excelentes músicos, excelentes professores, né? Para dar também a contribuição deles, né? Vários dos nossos ex-alunos que atuam, né? Nos projetos sociais. Ótimo. E a Anaína, tem alguma pergunta? Última pergunta? Você está ouvindo a gente? Tem um áudio, já. Sim, não, maestro. Acho que já é isso. Encerramos, né? Então, olha, eu queria, primeiramente, agradecer muito a vocês duas pela presença aqui, bastante importante, e fiquei conhecendo vocês duas mais ainda, e fico muito feliz por isso. Muitas saudades de toda a orquestra, né? Que a gente espero revê-los a todos o mais breve possível. E quanto ao nosso convidado, Felipe, meu muito obrigado, foi uma live deliciosa. Ouvir você, ouvir você realmente foi ouvir todo esse processo musical tão importante que aconteceu na Paraíba nesses últimos anos, que fez a cidade ser uma cidade que culturalmente cresceu muito. Né? Folcloricamente, ela tem muito a contribuir para o Brasil todo, e agora, culturalmente, também, da parte de música erudita. Né? Nós temos várias orquestras na cidade, uma universidade que funciona formando alunos maravilhosamente bem. E eu queria, então, agradecê-lo de coração por ter participado da nossa live. E queria pedir, então, para você as palavras finais, né? Mas, de qualquer forma, dizer a todos que, assim que o professor Felipe der a sua despedida, nós vamos ouvir aqui professor Felipe e Kelvin Shi ao piano, tocando de Walter Burle Marx, Samba Tango, que é uma peça dura mais ou menos uns 10 minutos, bastante bonita, vocês vão gostar. Então, agradeço a todos pela presença na nossa live e deixo, então, o encerramento com o professor Felipe para que ele nos, enfim, se despeça, e aqui eu me despeço a todos com agradecimentos. Eu que agradeço a vocês todos, agradeço o convite, Laércio, um prazer imenso estar aqui, ter tido esse momento, né, de conversa tão descontraído, né, com você, com Denise, com Jane. São pessoas extremamente queridas e que deixam a gente muito mais à vontade, né, para conversar, para abrir o coração, na verdade, né, numa live dessa. Desejo também para quem está assistindo a gente, agradeço por quem ficou esse tempo escutando a gente, e desejo muita tranquilidade, muita paz no coração, né, e que a gente mantenha aceso esse espírito, né, de esperança, que certamente a humanidade vai conseguir ter forças, né, para contornar esse momento difícil, e que em breve a música, as artes estarão de volta, né, e a gente espera em breve estar nos palcos novamente. Em breve a gente espera ter a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa tocando seus concertos aqui, enriquecendo a vida cultural de João Pessoa, com a regência sempre brilhante de Laércio, que tem feito esse trabalho realmente maravilhoso à frente dessa orquestra, né? E os músicos também estão dedicados, né, desse grupo. A gente sabe o empenho deles na orquestra, no projeto social, e que em breve tudo isso estará de volta. Manter firme essa chama de esperança que é passageiro, né? Enquanto isso, que a música, que as artes sirvam de conforto para a gente, né? Um grande abraço a todos, agradeço demais o convite e a todos que assistiram.
Maravilha, eu só esqueci de dizer uma coisa, agradecer a Bruna Heloísa do Bonfim, que está na parte técnica, a pessoa sem ela nós não faríamos nada. A Bruna está, meu muito obrigado especial. E agora vamos ouvir o professor Felipe com o pianista. O pianista da onde, Felipe? É um pianista chinês. Ele é chinês. Nos Estados Unidos, Kevin Shi, e a gente tocou junto essa obra de Walter Burle Marx, né? Que Walter Burle Marx, para quem não sabe, é irmão do grande paisagista e arquiteto, né? Roberto Burle Marx, mas que na época, lá para trás, né? Década de 50, 40 e 50, Burle Marx era o regente de Villa-Lobos, né? Que regia as obras de Villa-Lobos no Brasil, Estados Unidos e na Europa. Então, eu acho que... Mas depois Roberto Burle Marx, o paisagista, se tornou esse nome mundial tão grande, né? E que, de certa forma, apagou um pouquinho o irmão compositor. Mas é uma obra maravilhosa que vocês vão acompanhar agora. Um grande abraço a todos.